É um grande prazer apresentar, portanto, começa a tornar um ritual quase. Nuno Júdice, poeta ensaísta e académico, nasceu no Algarve em 1949 e licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa. Doutorou-se em Literatura Românica Comparada na FCSH, na Universidade Nova de Lisboa, onde foi professor até 2015, creio, professor associado. Para além de ser diretor do Colóquio de Letras, até, portanto, mantém então esta atividade de poeta e tradutor com inúmeras publicações e premiadas publicações, sendo, digamos, o último prémio mais significativo, quase um pré-Nobel, terá sido então o prémio de Rainha Sofia em 2013. Tem então a palavra Nuno Júdice. Muito obrigado. Dizer académico neste contexto, não sei se é muito apropriado. É uma provocação. Bem, nestes 2 últimos anos, portanto, de 2015 até ao nosso ano, celebraram-se 2 centenários, o Orfeu e o Portugal Futurista. E já muito neste contexto se publicou sobre aquilo que teve lugar no período entre as 2 revistas, nesses 2 anos, de 1915 a 1917, anos que mudaram o panorama da nossa literatura, embora a época não se tivesse apercebido, a não ser num sentido caricatural, da importância daquilo que estava a acontecer. Na realidade, olhando para essas 2 publicações e para a época, é compreensível que assim tenha acontecido. No plano sociopolítico, a República fora proclamada em 1910 e, desde então, era a dificuldade na gestão da coisa pública que ocupava os espíritos, isto é, a elite que dominava o país. Entre eleições e mudanças de governo e de presidente, com golpes mais ou menos de Estado e militares a tomarem conta da situação, para lá de incursões monárquicas, para lá da Primeira Grande Guerra e, enfim, das pressões internas para entrarmos no conflito, divando crises entre as fações anglófilas e germanófilas, havia mais em que pensar do que nesse grupo de jovens escritores, mais ou menos excêntricos, que pretendiam derrubar, pela força de manifestos e ataques na imprensa, os intelectuais e escritores do novo regime, do grupo da Nova Renascença, onde pontificava Teixeira de Pascoais, e até grandes personalidades da República, como Júlio Dantas. Compreenda-se, por outro lado, que estes jovens eram cosmopolitas, se opunham ao culto pela tradição, que vinha de Camões aos românticos, procuravam vozes alternativas em poetas incompreendidos, como Cesário Verde, ou loucos de manicômio, como Ângelo Lima. E se lermos Orfeu, o que lá encontramos são manifestações de arte incompreensíveis para quem tinha como referência no plano da pintura, referência mais vanguardista, o nome de Columbano, e na poesia o que havia não era o Guerra Junqueiro, mas era a linguagem mais ou menos esotérica dos paulistas, os poemas de Álvaro de Campos, que eu duvido que alguém tivesse percebido, e sobretudo o escândalo que foi a poesia de Mário de Sá Carneiro, essa sim despertando reações negativas pela originalidade dos temas, pela luxúria imagética das suas imagens, em que há visões quase surrealistas. Por outro lado, a haver naquele grupo alguém com a qualidade de escritor já reconhecida, esse seria, sem dúvida, Sá Carneiro, que já publicara livros, como A Confissão de Lúcio, O Princípio, enquanto que os outros, de Pessoa Almada, Alfredo Guisado, Arrelo Leal, enfim, eram nomes que pouco diriam à maior parte das pessoas, a não ser, talvez, por razões extraliterárias. O Portugal Futurista, por esse motivo, só complica a situação. Com os contos e poemas de Almada, elegíveis para qualquer leitor habituado a ler textos com pontuação, com parágrafos, enfim, com as regras habituais da literatura, com, enfim, os poemas escritos à maneira futurista, com os caracteres tipográficos diferentes, brincando com maiúsculas e minúsculas misturadas de forma aleatória, e depois
os manifestos do Almada e do Álvaro de Campos, recheados de nomes e de proclamações panfletárias, carregadas de insultos e provocações, sendo a parte mais séria, no caso do ultimátum de Álvaro de Campos, uma proposta utópica sem qualquer efeito prático. Uma conclusão, portanto, Orfeu esgotara-se numa polémica que morreu com o escândalo da frase do Álvaro de Campos, lamentando, enfim, quando Afonso Costa tropeçou, ouviu um barulho que lhe pareceu uma bomba e saltou do elétrico e partiu, enfim, o crânio, a cabeça, e o Campos lamentou, portanto, que ele não tivesse morrido, a providência não levou até ao fim o seu trabalho, e nessa altura, portanto, o Costa estava, o outro Costa, o Afonso Costa, esteve alguns meses no hospital, e isto levou, de facto, até à desvinculação por parte dos companheiros do Orfeu, o Sá Carneiro, a Almada, à desvinculação política relativamente a essa provocação do Campos, e até tentaram desculpar a pessoa dizendo que ele tinha bebido demasiado quando escreveu, enfim, aquela carta. Depois, o Portugal futurista, apreendido, caindo em cima da tomada de poder por Sidónio Pais, da entrada de Portugal na guerra, e não passou, enfim, de um breve relâmpago inspirado num movimento, o futurismo, já tinha aparecido há quase uma década em França e, portanto, enfim, não era propriamente uma novidade para o leitor culto. Isto talvez explique o desprezo por esse grupo que lhe foi votado por grandes nomes da intelectualidade da época. Não me refiro aos que eles atacaram diretamente, caso do Júlio Dantas, mas o próprio Teixeira de Pascoais, que já se tinha desentendido com Pessoa na altura da Águia, quando recusou a publicação de um conto do Mário de Sá Carneiro, e depois, enfim, o Pascoais, que mais tarde atacará os futuristas, chamando-os bombistas, e nisto seguido também por Raul Brandão, que também segue essa opinião do Pascoais. Talvez tenhamos de ver também um resultado desta visão superficial do que foram aqueles anos, a atitude distante do José Régio na presença, já em 1927, que não considerou os heterónimos uma ideia interessante, comparando-a a uma simples mascarada sem consequências. Claro que ele chamou a Pessoa um mestre, mas só enquanto pessoa ele próprio. E não sei se essa designação de mestre por parte do José Régio terá sido, enfim, muito agradável ao Fernando Pessoa, porque a Presença era uma revista de província, enfim, publicada em Coimbra, sim, mas não, digamos, uma revista da capital. E por outro lado, era um reconhecimento que vinha de jovens e não, enfim, dos grandes nomes já da intelectualidade, da literatura da época, já reconhecidos, já consagrados. E talvez seja também por isso que ele recebeu tão mal o Régio Simões quando eles vieram a Lisboa para o conhecer, e parece que os tratou, enfim, de forma que o Régio não lhe perdoou, porque, segundo disse o Gaspar Simões, quem estava no café a recebê-los era o Álvaro de Campos e não o Fernando Pessoa. Portanto, imagina-se, enfim, o que se terá passado. Ao longo das décadas seguintes, dos anos 20 até ao cinquentenário do Orfeu, em que pela primeira vez a revista ganhou, de facto, o protagonismo merecido, quanto mais não seja pelo livro-objeto que Almada lhe dedicou, esses anos ficaram condenados a um esquecimento de que só o livro de João Alves das Neves, o movimento futurista em Portugal, enfim, os tirou, e sobretudo pela excelente antologia que ele faz dos grandes textos do futurismo. Depois também as edições Petros, do Porto, essas reservadas a curiosos e bibliófilos, também deram a conhecer, enfim, todos esses textos, até então praticamente inacessíveis, porque, enfim, eu lembro-me
anos 60, não é? Quando quis ler essas revistas, foi só aqui na Biblioteca Nacional que o pude fazer, porque eram completamente enfim, desconhecidas. E foi, de facto, esse livro do Álvares das Neves que me chamou a atenção para os futuristas do Heraldo de Faro e me levaram a recolher o que eles publicaram de 1916 a 17 nesse jornal. E é, portanto, um pouco com base nos futuristas de Faro que eu queria deixar 2 ou 3 apontamentos. Por um lado, a qualidade de alguns dos poetas vai para além do que poderia parecer um divertimento juvenil, um divertimento sem consequências, e desses poetas destaco João Rosado, o pintor Lister Franco, que era o diretor do jornal, e o filho Mário Lister Franco, que têm nesse jornal, nesse suplemento futurista do Heraldo, poemas que, enfim, merecem, de facto, essa qualificação. Portanto, são textos realmente com algum peso literário e seguindo, no caso de Lister Franco, dos 2 Lister Franco, o pai e o filho, de uma forma bastante rigorosa, as técnicas futuristas. João Rosado é diferente, ele tem talvez mais a marca do Mário Sá Carneiro, através, enfim, da invenção linguística, através de uma adjetivação que se pode classificar um pouco como arte nova, não é? Portanto, enfim, é uma linguagem, podríamos chamar, decorativa, tratando, enfim, os temas na linha do Sá Carneiro, temas terríveis, não é? Da sensibilidade. E, por outro lado, também aparecem nesta revista, no caso do João Rosado, poemas em prosa, o que é também algo que é bastante inovador neste período. Aparecem estes poemas já no Orfeu, com os textos do Almada, mas o João Rosado segue, digamos, também esse caminho. É um poeta que depois ainda publica, em 1922, um livro bastante interessante, Alcione, com uma capa bastante expressionista. A assinatura não se vê muito bem, mas penso que o que eu posso decifrar será do Carlos Porfírio. Depois, o que é interessante nos poemas destes 3 autores é o destaque que é dado a 2 dos poetas, digamos, dos grandes poetas modernistas, que é o Almada e Mário de Sá Carneiro, e, digamos, a ignorância, entre aspas, não é? Portanto, não há nenhuma referência nem ao Pessoa, eu próprio, nem aos poemas do Álvaro de Campos, embora se note evidentemente a influência das odes Ode Marítima, do Ode Triunfal. O que também isto significa é que terá sido a personalidade do Almada Negreiros que, de facto, se destacou do que foi, enfim, o chamado movimento do Orfeu. E foi também a linguagem poética do Mário de Sá Carneiro que surge com uma força que vai, enfim, provocar bastantes aspectos epigonais nestes poetas do Heraldo. E portanto, enfim, este um traço distintivo em termos de estética da recepção que me parece de sublinhar. Ora, um dos poetas que trata exatamente esta influência é
Fontane, portanto, que eles publicavam na sua maioria com pseudónimos. O Fontane era o Mário Lister Franco, e num dos poemas ele escreve: o céu em fogo, Sá carneiro, Sá carneiro, tu sim, tu eras alguém. Noutro, Luz, o quadrado azul H4, que é uma gralha, de José Almada Negreiros, salve. E mais à frente, fitei um candeeiro que assombrava em luz o século XX e só agora reconheci que o candeeiro era o José de Almada Negreiros. Um outro poeta que é o pai do Mário Lister Franco, portanto o diretor do jornal, também saúda Almada, numa saudação que é dedicada ao Gran Jó. E também é interessante ver esta forma familiar como Almada era tratado. Jó, Jó Almada, e este poema, portanto, chama-se Saudação dedicada ao Gran Jó, em que ele diz: passei agora no Chardon e comprei o quadrado azul do Almada Negreiros. Não o li só para o admirar e achei-o lindo, arrebatante, expressivo, de um impressionismo dolente de cadências rubras de delírio ultravertigem. Salve ao Jó, salve ao Gran Jó. Claro que isto parece ridículo, mas evidentemente era, na altura, uma forma de expressar a sua admiração que está ligada exatamente a essa marca que a obra e a personalidade do Almada Negreiros terá provocado nestes jovens do Algarve. Nem todos, aliás, do Algarve, porque há um poeta que tem um pequeno conjunto de poemas, que é António Barranco, e que é um poema assinado de Viseu, que lembra um bocado aquele poema que a Rita Marnoto mostrou de manhã, do nada, não é? Portanto, aquelas reticências todas, formando os versos do soneto e depois o último verso que diz nada. E este poema, há toda uma série de notícias, portanto, imitando os jornais. Primeira notícia, fiquem sabendo. Segunda notícia, à última hora, nada, mais nada, vezes nada, menos nada, igual, nada, nada, com 3 grandes pontos de interrogação. Portanto, enfim, não é propriamente um poema para ficar na literatura, mas é interessante ver como, enfim, este tipo de poética tem por trás um nihilismo que nós encontramos muito nesta época, que vem do Nietzsche, possivelmente, que encontramos no Mário Sá, no Evangelho de São Vito, que encontramos também nos ultimátums do Álvaro de Campos e do Almada Negreiros. Um outro poeta assina A. de Queiroz, que é Raul Marques Carneiro, que é do Porto, era pintor e na altura estava em Faro como professor. Portanto, não são apenas algarvios, enfim, os poetas que participaram deste conjunto. O outro poeta, enfim, talvez mais interessante deste conjunto, assina como Nesso, é o pseudónimo do Carlos Porfírio, que foi o editor do Portugal Futurista, que depois vai ter uma carreira no Algarve, enfim, como diretor do Museu de Faro, e, enfim, se transforma num pintor regionalista, portanto, de cenas algarvias, as amendoeiras em flor, os barcos do mar, etc. Portanto, perde completamente o interesse, mas neste período é possível que ele tenha produzido quadros, enfim, se esta capa é dele, de facto é uma capa bastante interessante.
e pelo menos, enfim, foi ele que conseguiu a edição do Portugal Futurista. E Nesso tem uma coisa muito interessante, porque ele diz, relativamente à cena do ódio de Almada Negreiros, beleza, verdade, ânsia, num dos poemas dele que aqui está. E nós sabemos que o Almada recitou a cena do ódio na Brasileira. O poema devia ter sido publicado no Orfeu 3, que não chegou a sair, portanto é um poema que não está editado. Na altura em que o Nesso, o Carlos Porfírio, fala do poema. E a questão que isto levanta é se, enfim, portanto, sabemos que, pelo menos o Carlos Porfírio teria conhecido esse poema e terá havido, sem dúvida, uma divulgação, enfim, ou manuscrita, ou de outra forma, não é? Por gente deste grupo. A cena do ódio só foi publicada em excerto na Contemporânea número 7, portanto, em 1923, e é interessante ver que esse excerto está censurado, entre aspas, ou pelo menos autocensurado, porque ele não começa no ergo pederasta, uma afirmação, enfim, bastante provocatória, enfim, tem a ver com o Sodoma divinizada, com a polémica do António Boto, mas o Almada Negreiros, ou talvez o José Pacheco, terão achado que começar o poema dessa forma seria, na altura, muito perigoso. E a Contemporânea, que era uma revista que, de facto, sendo modernista, mas, enfim, pactuava com as normas da época, portanto, estar a fazer esse tipo de provocações não seria muito conveniente, não é? E o poema só é publicado, enfim, na sua totalidade na antologia que o Jorge Sena publicou na terceira série das líricas portuguesas, já nos anos 60, se não estou em erro. E o Nesso, portanto, o Carlos Porfírio, obviamente que tem em relação a Almada Negreiros uma atitude de total admiração. Quando ele refere o K4, o quadrado azul de Jó Almada, ele diz: fitai o gênio com bold, não é? O único gênio do mundo, Almada Negreiros. Portanto, é de facto uma classificação que mostra bem essa admiração. Um outro dos poetas, esse assinando com o nome próprio, José Nunes de Sousa, dedica um longo texto em prosa a Mário de Sá Carneiro. E também aqui o Sá Carneiro aparece com, enfim, um elogio, enfim, todo o texto é um ditirante, não é? Mas, por exemplo, este moderno gigante, com maiúscula, talhado em colorações perturbadoras, quis ser coerente até na morte. Portanto, aqui é o suicídio de Mário de Sá Carneiro, também que lhe dá, enfim, uma dimensão que eles entendem, não é? Como uma afirmação do gênio incompreendido, no fundo, na época. Portanto, nem uma palavra relativa a Fernando Pessoa ou qualquer outro dos colaboradores do Orfeu. Portanto, como disse, a influência deles está presente no Heraldo, mas não seriam suficientemente revolucionários, entre aspas, para surgirem ao lado do Almada e do Sá Carneiro, que são os únicos génios reconhecidos por este grupo. O que não quer dizer, evidentemente, que o Fernando Pessoa não tenha colaborado no Heraldo, portanto, manda para lá o poema Casa Branca Nau Preta, e isto também é interessante, não é? Portanto, aqui, enfim, sai já no meu texto, não é? Para falar agora em termos mais de memória pessoal, quando eu fui visitar o Mário Lister Franco, a Faro, numa casa que era, enfim, uma casa do Algarve, mas do Algarve rico, uma arquitetura, digamos, modernista,
com uma sala gigantesca, onde ele tinha a sua biblioteca só de livros algarvios, a chamada Algarviana, que depois ele deixou à Câmara, que ficou muitos anos mal armazenada no turismo de Faro, e que hoje está na biblioteca da Universidade, e penso que uma exploração dos livros dessa biblioteca também pode, enfim, dar algumas surpresas, enfim, das coisas que ele teria colecionado ao longo da vida. Mas, enfim, quando eu falei com ele, quando ficou muito admirado por ver alguém que ainda se lembrava do Heraldo, e ficou muito contente, claro, com essa iniciativa que eu tive, e mostrou-me, obviamente, que ele tinha desse tempo, e uma das coisas era a carta do Fernando Pessoa com o poema Casa Branca na Opereta, assinado Fernando Pessoa, diretor do Orfeu. Ele disse-me: ora veja, quer dizer, esta aldrabice dos heterónimos, não é? Este poema está publicado no Álvaro de Campos, portanto, aqui evidentemente ele assina Fernando Pessoa, portanto nem ele levava a sério, enfim, o seu heterónimo, mas, enfim, o que sabemos é que terá sido um equívoco, não é? Portanto, o Gaspar Simões, se calhar, achou que aquilo era mais Álvaro de Campos do que Pessoa, e, portanto, não conhecendo o Heraldo, fez passar para o Álvaro de Campos esse poema, que depois foi reposto na poesia ortónima. Era também interessante ver como o Lister Franco, em relação a esse período, ele de facto considerava aquilo uma coisa bastante séria, que foi de facto uma afirmação que não foi gratuita, que teve de facto consequências, e essas consequências podem ver-se, enfim, nesse jornal, porque havia em Faro também espetáculos de revista, e em alguns desses espetáculos, como aconteceu em Lisboa, o futurismo foi ridicularizado, fazia parte de quadros, não é, de cenas, e por outro lado, houve pequenos prolongamentos do futurismo noutros jornais do Algarve daquele tempo. Agora, em que medida é que estes homens continuaram a publicar, continuaram, digamos, a ter uma fidelidade, enfim, ao que viveram neste período? Enfim, vendo as publicações posteriores, alguns destes nomes continuaram ainda a publicar. Claro que eles abandonaram completamente essa estética, portanto foi de facto um episódio de juventude, e depois também houve um elemento que foi, enfim, cada um deles seguiu a sua carreira profissional, não como escritor, mas, enfim, os jornalistas. Mário Lister Franco foi presidente da Câmara de Faro, outros, enfim, tiveram atividades com as suas profissões, de notários, esse tipo de coisas que se faziam. Portanto, digamos que o futurismo ficou localizado naquele período, e neste pequeno conjunto de nomes, aquele que talvez pudesse, enfim, ter eventualmente alguma continuação estética do que teria sido o futurismo, poderia ser o Carlos Porfírio, mas, como sabemos, portanto, enfim, ele academizou-se, não é, para usar a palavra, e, portanto, tornou-se, enfim, um pintor, até porque, enfim, era esse tipo de pintura regionalista, para decorar os salões, não é, que interessava, e portanto foi isso que ele passou a fazer. Agora, julgo que também haveria coisas a fazer, a pesquisar, não é, e enfim, há pessoas no Algarve hoje que estão ainda a fazer esses trabalhos, essas pesquisas, e um deles é saber se resta alguma coisa dos quadros da exposição futurista feita em Faro. Porque é que se chamou futurista? Porque, sem dúvida, os quadros teriam algumas marcas, enfim, alguns traços
dessa estética, dessa pintura. Os nomes que eu vi no anúncio da exposição, portanto, não são nomes próprios, seriam também alcunhas, não é? Portanto, não dão grandes pistas para os descobrir, mas evidentemente que é possível que alguns tenham sobrevivido, que estejam em algumas posses particulares, enfim, seria interessante ver isso. E quanto, enfim, a este aspecto também mais pessoal, uma das coisas interessantes que eu encontrei nesse Heraldo, eles tinham uma vez por semana um retrato de uma jovem, enfim, que se destacava nas belezas da terra, não é? E uma delas encontrei a minha avó, não é? Que eles descrevem. Mas, enfim, portanto, esta minha relação com o Algarve, enfim, levou-me a descobrir isto e também a descobrir que o Mário Lister Franco, em determinada altura, fundou um jornal autonomista, mas felizmente durou pouco, senão hoje teríamos, se calhar, um Puigdemont algarvio. Mas, portanto, isso não durou. Mas é, portanto, enfim, um complemento aos futuristas de Coimbra e da Figueira da Foz, portanto, para ver que, de facto, aquilo que parecia ter sido um mero episódio lisboeta, de facto, teve alguns prolongamentos e terá marcado, sem dúvida, enfim, a vida cultural daquelas regiões. Obrigado.